E aí, cabra véi sanfoneiro, meu nome é Gil Darano e eu vou te ensinar nesse canal Segredos do Fole tudo que você precisa saber para tocar um repertório de forró de alta catilogência. E hoje eu vou explicar o que é essa palavra, né, catilogência, alta catilogência. Por quê? Porque é uma palavra que eu usei, é meio que uma brincadeira, né? Que a gente vai unir a palavra categoria, lógica. Deixa eu ver se aqui fica melhor para vocês verem. Aqui, eu que saio, né? E eficiência. Vou escrever assim, fica ruim. Então, o que é a categoria? A categoria é um repertório que tem músicas, né, do estilo que você gosta, músicas que você escolheu de acordo com o seu gosto. Então, você vai escolher que música você vai querer tocar e para também a situação que você for tocar. Se for numa festa de São João, é um repertório de São João. Se for numa festa um churrasco, a gente pode tocar mais algumas outras músicas, né? Então tem um repertório que combina com cada situação. Então essa é a categoria. A lógica é justamente para você entender toda a lógica por trás dos acordes, dos ritmos, dos arpejos, dos fraseados que a gente toca durante o acompanhamento de uma música. Então toda essa lógica da teoria musical, da mecânica do instrumento, você vai aprender o que está acontecendo na música e não vai ficar repetindo a música igual um papagaio decorado sem saber nem o nome das técnicas. Então, a lógica, você vai saber o nome de cada acorde, por que cada acorde está ali, a relação do acorde com a melodia, você vai entender toda essa lógica. E a eficiência é para você estudar de forma mais eficiente mesmo. Você vai gastar menos energia e com menos esforço você vai ter o mesmo resultado para você montar o seu repertório de forró. Então, isso é basicamente o que é a palavra catilogência. E aí eu vou falar também sobre a importância que você tem de desenvolver o seu repertório na sanfona. Por quê? Porque na sanfona o repertório é o que diz o que você toca. Não é o exercício, não é a escala, são as músicas que você toca que é o que você vai tocar quando você está numa festa, quando você está com a família, ou quando você estiver sozinho, você vai tocar as músicas. Então, com esse repertório de forró, na metodologia que eu ensino, eu vou te dar condições de você, ao mesmo tempo que aprende as músicas, você vai estar desenvolvendo as habilidades para se aperfeiçoar no instrumento. Então, essa é a grande lógica, a grande metodologia que a gente tem aqui. Então, eu vou escrever aqui, para tirar uma dúvida, o que não é um repertório de forró de alta catilogência. Então, agora eu vou falar o que não é um repertório de alta catilogência. É um repertório que você toca músicas chatas, músicas que quando você está tocando, o povo não está prestando atenção, você não está gostando, né? E essas músicas chatas geralmente tem naqueles métodos mais antigos, né, de forró. Às vezes na partitura ainda, são algumas valsas, algumas músicas que estão numa realidade totalmente desconexa da realidade da gente que toca forró, que vem do Nordeste do Brasil, né? Ou também de outras regiões, mas a música, quando você pega um método mais antigo, às vezes métodos de outros países, tem músicas que não estão ligadas com a realidade do forró, não estão ligadas com a realidade do acordeão brasileiro. Então, essas músicas, com certeza, não vai estar no repertório de forró de alta catilogência. Outra coisa que o repertório não vai ter vai ser músicas decoradas, daquelas que você repete só que sem entender, né? Eu vou dizer aqui que quando eu estava começando a aprender a tocar sanfona, eu até aprendi algumas músicas, uns instrumentais mais desenvolvidos, só que quando era uma música mais simples eu entendia, mas quando eu passava por uma música mais difícil, né? Um instrumental de Dominguinhos, por exemplo, eu tocava, eu sabia a posição, mas eu não entendia o acorde que eu estava fazendo, eu não entendia por quê. E aí, se fosse para tocar música em outro ritmo, não conseguia. Não, se eu fosse tocar música em outro tom, eu não conseguia. Por quê? Porque eu tocava decorado. E outra coisa, quando a gente toca decorado, de uma forma muito mecânica,
Depois eu vou explicar para vocês que a gente tem 3 formas de memorizar uma música. A gente memoriza o som, pela audição, a gente memoriza, né? A gente lembra da melodia, da música, dos acordes. O outro é você entender e lembrar a lógica, né? Lembrar o nome das notas, a sequência das notas, a sequência dos acordes. E a terceira é você ter a memória motora, né? Então você só sabe quando você bota a mão. Então você decorou o movimento da música. E tem muita gente que toca, aprende as músicas decorado, né? Então, quando eu digo aqui decorado, é naquela memória mecânica, que repete o movimento, mas sem entender o som, sem entender o nome de cada nota, a função de cada acorde. E isso é muito ruim quando você precisa mudar de ritmo, você precisa tocar mais rápido ou mais devagar, ou quando você precisa mudar o tom. Então, o repertório de forró de alta catilogência não tem nenhuma música que você toca decorado. E você também não toca lendo. O repertório que você toca lendo, assim, você precisa de uma partitura, precisa de uma tablatura, ou até mesmo de uma cifra na frente para conseguir tocar. Esse repertório você vai ficar muito dependente daquilo, a ponto de não conseguir fazer e não conseguir muitas vezes tocar no swing, no groove certo, né? Então, quando você vai tocar o repertório de forró de alta catilogência, você vai ter que ter a música na memória. Então, nas 3 memórias que a gente tem, na memória auditiva, na memória lógica, intelectual e na memória mecânica. Então, essas 3 memórias vão trabalhar juntas para a gente conseguir tocar música sem errar, sem tropeçar e sem embolar. Então, é tudo isso aqui que não é um repertório de forró de alta catilogência. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas vantagens que você tem se você seguir os passos que eu vou mostrar daqui a pouquinho no vídeo. Então, a vantagem principal é que você vai ter um avanço progressivo quando você estuda com músicas, né? Você aprende uma música mais fácil, depois pega uma música um pouquinho mais difícil, depois vai aumentando o grau de dificuldade das músicas e assim você vai evoluindo. Como é que você faz isso? É claro que eventualmente você vai escolher uma música que você não tenha a percepção para tirar ela, ou não tenha a técnica. Essa música, o que vai acontecer? Você pode usar essa parte que você tem a dificuldade para desenvolver essa habilidade que você precisa. Então, tem todo um passo a passo para você fazer isso. Você vai ter mais motivação para estudar. Por quê? Porque o que eu vejo que mais desmotiva o aluno quando está aprendendo a tocar sanfona é botar muito esforço e não ver um resultado. Quando a gente toca, né, os exercícios com base no repertório, a gente já consegue perceber um avanço. A gente já consegue sentir que a gente está fazendo música. Então, quando a gente trabalha esse repertório, desde o início, a gente tem uma recompensa na hora de tocar. Então, a gente se sente impelido a terminar de tocar aquela música. Então, quando a gente tem um repertório, tem a motivação de fazer a apresentação, isso chega a ser viciante, né? Quando a gente está tendo o resultado. Então, a gente entra num estado que a gente chama de estado de fluxo, onde a gente não vê o tempo passar. Aquela sensação, quando a gente está fazendo alguma coisa boa que não vê o tempo passar, é uma sensação de fluxo. Então, essa sensação que a gente busca de ter no estudo da música. E quando a gente estuda pelo repertório e estuda da forma certa, a gente tem um aprendizado 360 graus. Por que esse aprendizado? Porque a música, ela não acontece, uma hora você vai tocar um ritmo, outra hora você vai tocar um acorde, outra hora você vai tocar uma escala, outra hora você vai tocar um arpejo. Na música, tudo acontece ao mesmo tempo, de forma dinâmica, e tem também a interpretação. Então, quando você já começa a estudar com trechos de músicas, você já evolui, você já desenvolve todas essas capacidades e sabe como administrar todas essas coisas que acontecem na música, né? Você vê uma visão 360 graus da música. Então, essas são as vantagens, né? Tem outras vantagens também, mas você vai descobrindo com o passar do tempo. Então, um estudo focado no repertório vai te trazer bons resultados. E você deve estar me perguntando como é que foi que eu aprendi isso, né?
Então, essa maneira de estudar o repertório, eu aprendi na faculdade de música, quando eu estava fazendo aula com um professor de piano. E ele, diferente dos outros professores, ele pedia para a gente tirar músicas de ouvido e trazer as músicas para a gente trabalhar. E aí, quando a gente tinha uma parte da música que ficava embolada ou que não estava saindo, ele dava a orientação em cima daquele trecho. Ó, faz assim, veja um dedilhado assim, que você vai consertando. Tenta ver a melhor maneira de fazer esse trecho, que aí a música começa a sair, aí começa a ter o resultado. E é esse pensamento que eu quero passar para vocês. Você estudar justamente a técnica que você precisa para executar aquela música. Então, não faz sentido você fazer vários exercícios de técnica se você não vai usar aquilo no seu repertório. Então, você pode economizar bastante tempo, você pode economizar muita coisa, muito esforço para você desenvolver mais rápido na sanfona. Então, principalmente hoje, que as pessoas têm pouco tempo, eu aconselho fortemente a isso. Então, como é que eu fiz? Eu apliquei isso no meu repertório do recital de formação da faculdade e também no repertório que eu toco no São João, né, quando estava podendo. Hoje, esse ano 2020 não teve São João, mas no ano passado, 2019, eu utilizei esses princípios para montar e ensaiar um repertório, né? E aí eu consegui desenvolver mais, né? Foi o ano que eu desenvolvi mais músicas no repertório. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que é o jeito certo da gente estudar o repertório. Mas antes, eu vou mostrar o jeito errado para você ver se você está fazendo do jeito errado. Então, o jeito errado de aprender, a primeira coisa é, a pessoa não escreve, né? Não escreve nada, não escreve a música. Escrever. Por quê? Quando você escreve a música, você tem uma condição de memorizar, de entender melhor. Ficou bem torto aqui o que eu escrevi. Mas quando você não escreve, você perde muito tempo. Às vezes, quando você vai escutar de novo, você vai assistir o vídeo de novo para fazer, você perde esse tempo, né? Você está com dúvida numa nota lá no meio da música, você vai ter que procurar aquele trecho lá no vídeo e você acaba perdendo 1 minuto, 2, para tirar a dúvida de uma nota. E outra coisa, quando tem escrito, o trecho escrito, você pode ir lá, circular o trecho que você tem mais dificuldade e começar a praticar. Você pode separar melhor. Fica mais fácil da gente tocar os trechos individuais de cada música. Então, quando a gente não escreve, é o jeito errado de tocar o repertório. Outra coisa que é o jeito errado é não entender a teoria. Você não entender a teoria. O quadro aqui ficou numa posição ruim de escrever. Ele tem que ficar assim. Então, quando você não entende direito o que você está fazendo, cai nesse mesmo ponto de não escrever. Você não tem aquela lógica que você consegue, que eu falei das 3 formas de memorizar a música, né? A audição, a lógica e a mecânica. Então, quando você não entende a teoria, você acaba ficando como um papagaio, que até sabe falar, mas fica repetitivo, ele não diz nada com nada, só repete por repetir. E você não quer tocar a música papagaiado assim. Eu tenho certeza que você quer tocar para transmitir um sentimento, para falar isso com a pessoa. E o que muita gente também não faz, é você tirar o repertório sem procurar desenvolver as habilidades que você precisa para aquele repertório. Primeiro, quando a gente vai tocar um repertório qualquer, seja de São João, seja de frevo, ou MPB, ou samba, ou chorinho, a gente tem que ter algumas habilidades específicas, né? A gente tem que ter habilidade na sanfona e tem que ter habilidade de conhecimento do ritmo. Então, essas habilidades são necessárias para a gente tocar.
E quando você tem as habilidades, você vai tirar um repertório que você já tem essas habilidades, você consegue tocar elas, tirar esse repertório mais rápido, porque você já está na fase que você desenvolveu as habilidades. Antes de desenvolver, você pode também, mas você tem que, durante o processo, desenvolver algumas habilidades. Quando você tem um repertório muito grande para tocar, eu aconselho você se preocupar em aprender algumas poucas músicas e desenvolver as habilidades nessas poucas músicas para depois você pegar o trabalho maior do repertório. E você vai tirar aquela quantidade maior de músicas. Porque você vai perceber que as músicas começam a se repetir com o tempo. Então as músicas vão se repetindo, os elementos, né, são os mesmos acordes, são só 7 notas em cada escala. E aí a gente tem alguns padrões que se repetem várias vezes e a gente vai tirar proveito disso para tocar. Então agora eu vou falar os passos para a gente tirar um repertório. Eu anotei até aqui no caderno, eu vou olhar aqui para vocês. Primeira coisa, a gente tem que entender o que a gente quer tocar na sanfona. A gente tem que ter uma visão. Para que eu quero tocar? Eu quero tocar profissionalmente ou eu quero tocar para mim mesmo? Mas se eu quiser tocar para mim mesmo, que músicas eu quero tocar? Então, tendo em mente isso, você tem que desenvolver. Por exemplo, eu quero tocar as músicas de Luiz Gonzaga. Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? Eu tenho que desenvolver o ritmo, eu tenho que conhecer aqueles acordes, eu tenho que fazer... tem que conhecer as letras, né? Você vai desenvolvendo uma habilidade de uma teoria mínima. Você tem que entender o que está acontecendo naquelas músicas e aí você começa a praticar. Outra coisa, você desenvolve as habilidades e eu vou passar aqui um passo a passo como você vai fazer para tirar a música. Primeiro, você tira a forma da música. E o que é a forma da música? É você saber quantos compassos tem essa música, né? Quanto a parte A, quantas vezes repete, a parte B, porque a forma depois vai dar a posição de cada acorde. E aí, quando você tira, né, a forma, a letra aqui também, você aprende a letra. Depois 2, você tira os acordes. Você pegou os acordes da música, como é que você faz para pegar os acordes, né? Uma vez que você já entendeu a repetição, já entendeu tudo, você pode tirar de ouvido. Eu aconselho você fazer a primeira tentativa para tirar os acordes de ouvido. É claro que para você fazer isso de ouvido, você tem que ter um conhecimento prévio de formação de acordes, de campo harmônico. Isso tudo você pode desenvolver, né? Pega alguns tutoriais aí na internet até desenvolver essa habilidade. Mas, se você não tem essa habilidade de tirar de ouvido, pode ficar tranquilo, tem algumas alternativas, né? Você pode procurar uma videoaula, mas se você for pegar uma videoaula, anota os acordes em cima da forma que você pegou. O celular tocou aqui. Então, uma vez que você tirou, você tem também... Vou aproveitar que eu estou com o celular na mão e mostrar um programa que você pode carregar a música e esse programa ele vai dizer os acordes que vai ter na música. O nome desse programa é Yamaha Chord Tracker. É esse programa aqui, ó. Ele está carregando aqui agora. O celularzinho está bem lento. Então, ele tem aqui uma parte para você escolher a música. Eu escolho a música. Aí vamos ver, Luiz Gonzaga, Roendo Unha. Então, ele já vai dar aqui, ó, tá vendo? A forma, os acordes, né? E vai dar com a divisão dos compassos, né? Então, esse programa, ele já faz uma divisão da forma. Ele separa as partes, parte A, parte B, e depois os compassos. Por que que eu boto aqui, você não fica dependente
segundo o primeiro passo é você tirar a forma se o aplicativo faz. Porque o aplicativo, se você for procurar um site de cifra, ele não vai dar a forma dividida claramente, né? E aí esses acordes você vai colocar, só que também você não pode confiar 100% no que está no aplicativo. Então, esse aplicativo, às vezes, ele erra. Por exemplo, aqui mesmo, ele botou no chord, né? Que quer dizer que não tem acorde. E aí ele fica, ó. Aí ele pegou daqui, ó. Fá menor, Dó com sétima, Fá menor. Então, você pode pegar, baixar a música para o celular, jogar no aplicativo, você vai saber os acordes. E aí, quando você sabe os acordes, você pratica esses acordes com ritmo. Ao mesmo tempo que você memoriza, você tenta cantar junto, cantar afinado, e aí você já vai desenvolvendo a percepção na hora de tocar a música. Então, você tirou os acordes, né? Depois 3, você vai acompanhar. Acompanhar o quê? Você pode acompanhar junto com a gravação. Você pode acompanhar cantando de memória, né? Então, eu vou pegar a sanfona aqui só para mostrar como é que é mais ou menos que você pode fazer esse acompanhamento, né? Então, eu vou tocar aqui a música e seguir olhando aqui, ó. Ó. Corri pra ver você atrás da serra, o sol tava pra se esconder quando você partiu. Eu não esqueço mais, meu coração, amor, partiu atrás. Se eu for pegar esse solo, fazer o acompanhamento, ó. Pam, pam, pananana, paninanana, pananana. Então eu vou tentar fazer de memória aqui, ó. Quen, 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 pananana, paninanana, paninanana, toron, teninanana, tananana, taninanana, quando vivi cantou. Estou cantando de memória, mas você poderia fazer esse mesmo processo junto. O que eu aconselho? Primeiro, você escuta a música e vai tirando assim. Já está dando o acorde, você toca o acorde. No baixo é mais fácil de começar, porque o baixo ele é mais simples, né? Quando da gente montar o acorde. Então, a gente pode ter uma noção da harmonia melhor. Então, e aí a gente tenta cantar afinado, desenvolver essa percepção. Se você não consegue cantar afinado, você pode fazer alguns exercícios, né? Você toca uma nota. Então, se você não consegue ainda afinar uma nota, você pode botar uma nota, ó, e começar do grave. Quando você chega na nota, na afinação certa, ela fica com um som mais alto, né? Ele fica com uma ressonância, é uma sensação que a gente percebe logo. E aí, você tenta acostumar. Então, isso que eu estou fazendo aqui, você precisa ter a habilidade de cantar afinado, de entender. E aí, quando você botar a nota, ó. Quando vim cantou, corri pra ver você. Atrás da serra o sol dava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço mais. Meu coração, amor, partiu atrás. É normal
essa música eu estou pegando aqui agora, eu não ensaiei para fazer. Então, às vezes eu dou uma desafinada. É normal a gente dar uma desafinada, principalmente numa música que a gente está tirando. Mas a gente pega e faz esse acompanhamento. E aí, com o tempo, a gente tenta passar a música toda. E aí, com o tempo, você começa melhorando isso. Você bota o ritmo, né? E aí, você... Deixa eu pegar aqui. Acompanhar a música toda. E depois que você acompanha a música toda, o que vai acontecer? Você tenta fazer o solo, tirar o solo, tirar a melodia. E aí, como é que você vai tirar a melodia? Quando você canta, você tem a condição de procurar a nota, né? Por exemplo, quando você já está aqui no teclado, né? Deixa eu botar aqui. Ó, quando... Eu sei, ó. Ó, eu sei que eu já vou encontrando as notas, né? Não encontro a melodia toda. E aí a gente começa achando as notas de apoio, onde a melodia apoia no acorde. Ó, eu já achei, ó. Quando vim, cantou. Ó, então a melodia já começa a desenhar, ó. Quando vim, cantou. Quando... Aí eu já vou meio que procurando, ó. Porque eu sei um pouco de teoria. Qual é a teoria? A melodia, ela se apoia nas notas do acorde. Então a gente entende essa lógica. Quando a gente entende, a gente decora a sensação que a gente tem. Então essa sensação começa a ter um significado. A teoria começa a ter uma sensação e a sensação começa a ter uma lógica. E aí quando você vai entendendo tudo isso, você começa a desenvolver essa habilidade que a gente chama de percepção musical, que é justamente você tirar a música de ouvido. Só que isso aqui eu fiz numa música só. Quando você tem um repertório, você pode fazer, por exemplo, tirar a forma e a letra de todas as músicas, que você já começa a memorizar. E aí, naturalmente, as músicas mais fáceis, você vai estar percebendo, né? Você vai começar a reconhecer os padrões dos acordes. Então, é um processo meio que investigativo, né? De montar um quebra-cabeças. Porque quando a gente tira uma música isolada, às vezes é mais complicado. Mas quando a gente vai tirar um repertório específico, por exemplo, a gente escolhe um artista e tenta tocar todas as músicas daquele artista. Por exemplo, Flávio José. As músicas de Flávio José têm os acordes parecidos, o solo é parecido de uma música para outra, ele usa às vezes as mesmas sequências de acordes, a mesma escala, então isso facilita você tirar de ouvido e desenvolver esse processo que é a percepção. E ao mesmo tempo que você já está formando um repertório para você tocar. Então, quando você começa a ver o resultado surgindo, você está tocando e sente aquela música que você gosta de ouvir, que você ouviu bastante. Essa música está saindo e você está começando a ter um resultado prático, né? Isso é muito recompensador. Mas o que acontece? Se você está começando do zero, esse passo a passo, você tem que ter um acompanhamento de alguém que já fez isso.
tem que alguém pegar na sua mão e indicar o caminho, né? Então, eu vou fazer alguns vídeos nessa sequência, né? Agora, nessa série, e eu vou explicar tudo que você deve fazer. Então, do início, eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários o que você tem mais dúvida. Se é no acompanhamento, se é no acorde, se é na percepção. Eu vou ensinar como você tira a forma e a letra. Eu já fiz uma transcrição de uma música aqui. Se você olhar, eu vou tentar botar aqui no card a música Caboclo Sonhando. Eu não sou filho do dono, mas tenho o filho do dono. Porque sou filho do dono. Banana. Então é isso. Espero que tenham gostado dessas ideias, né? Espero que faça sentido para você. E a gente se vê no próximo vídeo.